Na trajetória da história sob a perspectiva cristã, é crucial lembrar que há uma linha do tempo estabelecida para os eventos. Ao longo dessa linha do tempo, repetidamente surge um homem, envolto em mistério e trevas. Esse homem, um enigma descrito em escritos proféticos, caminha nas sombras da história futura, deixando pegadas que são tanto elusivas quanto profundas. Sua presença e espírito já estão no mundo hoje, mas sua chegada ainda é esperada. Sua vinda é como uma nuvem escura que se aproxima no horizonte, lançando uma longa sombra sobre a saga da história da humanidade. O homem do pecado, o homem da iniquidade, a primeira besta, o filho da perdição está a caminho. À medida que vivemos nossas vidas diariamente no fim dos tempos, torna-se cada vez mais evidente que não somos meros espectadores passivos, mas participantes ativos dos últimos dias. Estamos vivendo nos últimos dias que a Bíblia nos alertou. Estamos vivendo nos últimos dias de que a Bíblia fala. Estamos vivendo em Mateus, capítulo 24. Estamos vivendo no início das dores. Estamos vivendo em uma era de guerras e rumores de guerras. Estamos vivendo em uma era onde nações se levantam contra nações e reinos contra reinos. Estamos vivendo em uma era de fomes, pestes e terremotos em diversos lugares. A ideia de que o mundo está em uma encruzilhada não é um clichê ou exagero. É uma realidade clara para aqueles que veem o mundo através das lentes da Bíblia. O relógio da história não está apenas ticando. Ele pulsa com o ritmo do cumprimento profético. Esse tic-tac não é apenas uma contagem regressiva, mas uma contagem para algo, porque a história não está se movendo aleatoriamente. A Bíblia deixa claro que a história se move de um começo em Gênesis 1h01 e caminha para um fim em Apocalipse capítulo 22. Portanto, esse tic-tac é uma contagem para o cumprimento profético, uma contagem para o livro de Apocalipse, uma contagem para a consumação de todas as coisas. Cada tic, cada tac, é um passo mais próximo da chegada de uma conclusão, escrita pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não estamos falando de uma invenção fantasiosa. Estamos falando do tic-tac do relógio, da virada do calendário e da passagem dos anos, que inexoravelmente, incessantemente e de forma incontrolável, está movendo o mundo para a chegada deste homem do pecado, a primeira besta, o homem sem lei, o filho da perdição, o iníquo, o próprio anticristo. Um olhar superficial nas manchetes de qualquer grande canal de notícias mostrará uma quantidade tremenda de tensão global entre diferentes nações e reinos. Diariamente, as manchetes atestam uma comunidade global à beira do abismo, com nações em um equilíbrio delicado que pode inclinar-se para a catástrofe de uma terceira guerra mundial. É uma realidade que não pode ser ignorada. O mundo está testemunhando um aumento de conflitos e confrontos não vistos em memória recente. As tensões fervilham em regiões conhecidas e desconhecidas, desde a prolongada contenda no Oriente Médio até a crescente inquietação na Europa, das disputas territoriais no Mar do Sul da China às tensões voláteis em outras partes do mundo. As manchetes do Oriente Médio estão repletas de notícias alarmantes, e a tensão na região é palpável. Recentemente, surgiram relatos de que Israel está se preparando para ataques esperados do Irã e do Hezbollah. A situação é precária, com inteligência credível sugerindo que o Irã poderia responder dentro das próximas 24 a 48 horas. Em resposta, os Estados Unidos agiram rapidamente, enviando navios de guerra e jatos adicionais para a região para contrapor qualquer retaliação iraniana potencial. Essa escalada vai além de simples manobras geopolíticas. É uma lembrança clara de que estamos vivendo em tempos extraordinários. A profecia bíblica destaca Israel de maneira significativa, especialmente no contexto dos últimos tempos. Israel funciona como o relógio profético que indica a aproximação de eventos importantes previstos nas Escrituras. Precisamos observar atentamente o que ocorre lá, pois os acontecimentos em Israel frequentemente têm repercussões globais. Os eventos no Oriente Médio não são apenas de natureza política. Eles possuem um profundo aspecto espiritual, alinhando-se com a cronologia profética estabelecida por Deus em sua palavra. Os Estados Unidos enviaram um impressionante arsenal militar para o Oriente Médio, incluindo porta-aviões, destroyers e aviões de combate avançados como os F-35. Essas ações não são apenas defensivas, mas preparações para um possível conflito em grande escala. O mundo observa com apreensão, questionando-se sobre o que as próximas horas e dias trarão. Mas por que esses desenvolvimentos devem nos preocupar como crentes? O que essa escalada no Oriente Médio significa no contexto maior? A Bíblia nos oferece uma grande quantidade de informações sobre os últimos dias, e o que estamos presenciando hoje se assemelha surpreendentemente ao mundo profetizado nas Escrituras. A tensão que observamos em Israel e nas nações ao seu redor não deve ser apenas uma preocupação internacional, mas também uma questão de profunda importância espiritual. Vamos nos voltar para a Palavra de Deus, onde a profecia se desenrola com notável clareza. No livro de Daniel 9h27, lemos sobre uma figura que surgirá nos últimos dias, e ele firmará um pacto com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele.
Este versículo fala do anticristo, que estabelecerá um pacto de paz de 7 anos com Israel. No entanto, essa paz será enganosa, pois o anticristo quebrará o pacto na metade do período, levando à grande tribulação. A primeira metade da tribulação será marcada por uma paz falsa, mas a segunda metade trará sofrimento e perseguição sem precedentes. O profeta Isaías também fala dessa falsa paz em Isaías 28:18. E o vosso pacto com a morte será anulado, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. Quando o flagelo transbordante passar, sereis por ele pisados. A grande tribulação, conforme descrita no livro de Apocalipse, é um período de 7 anos durante o qual a ira de Deus será derramada sobre um mundo rebelde. É um tempo de sofrimento incomparável, onde os juízos de Deus devastarão a terra. O anticristo, capacitado por Satanás, ascenderá à proeminência global durante este período. Ele enganará as nações, realizará milagres e até proclamará ser Deus. A primeira metade da tribulação verá o anticristo consolidando seu poder, trazendo uma aparência de paz e estabilidade a um mundo em caos. Mas essa paz é uma fachada, e no meio dos 7 anos, ele revelará sua verdadeira natureza. Ele profanará o templo recém-reconstruído em Jerusalém, erigindo uma imagem para ser adorada e exigirá que todas as pessoas recebam uma marca na mão ou na testa, sem a qual não poderão comprar ou vender. A segunda metade da tribulação, conhecida como a Grande Tribulação, será um tempo de intensa perseguição para aqueles que se recusarem a adorar o anticristo. A Bíblia nos diz que, durante esse tempo, o mundo experimentará horrores inimagináveis, guerras, fomes, pragas e desastres naturais em uma escala sem precedentes. No entanto, mesmo no meio desses juízos, a misericórdia de Deus será estendida àqueles que se voltarem para Ele em arrependimento e fé. Agora, ao considerarmos os eventos que se desenrolam diante de nossos olhos, devemos nos perguntar: estamos testemunhando os fundamentos sendo lançados para este tratado de paz mencionado nas Escrituras? Será que o que vemos hoje é o precursor da ascensão do anticristo? A Bíblia nos diz para sermos vigilantes, para estarmos alertas e para orar sem cessar. Não somos chamados para viver com medo, mas com fé, sabendo que nosso Deus é soberano sobre todos os eventos, grandes e pequenos. Os sinais dos tempos estão ao nosso redor. O próprio Jesus nos alertou em Mateus 24:2.6-8. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Esse princípio das dores é como dores de parto, aumentando em frequência e intensidade à medida que nos aproximamos do fim dos tempos. Os conflitos no Oriente Médio, as crescentes tensões e as ameaças de guerra são todos sinais de que o mundo está gemendo sob o peso do pecado e da rebelião contra Deus. Mas para aqueles que estão em Cristo, esses eventos também são sinais de esperança, pois apontam para o iminente retorno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. À medida que observamos esses eventos se desenrolarem, não devemos ser complacentes. A urgência do momento exige que sejamos vigilantes, que compartilhemos o Evangelho com determinação e que preparemos nossos corações para o que está por vir. O apóstolo Paulo nos exorta em 1 Tessalonicenses 5:2-4, pois vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando disserem, a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa.